Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. No momento, nós estamos acompanhando, trazendo ao conhecimento, dividindo reflexões acerca da obra da médium espírita carioca Ivone do Amaral Pereira, a dona Ivone, como é carinhosamente conhecida. No último programa, nós tratamos da obra Memórias de um Suicida, e anteriormente já tínhamos tratado da sua vida e obra. Hoje, nós vamos tratar de uma obra publicada em 1963, e que é um marco na obra da dona Ivone, depois em Memórias de um Suicida. Evidentemente que ela teve outras obras nesse meio, mas nós queremos aqui destacar, nós não vamos bater todos os livros dela, nós queremos destacar esta obra, que se chama Devassando o Invisível. É uma obra muito importante, porque ela começa com Devassando o Invisível a trazer as suas experiências mediúnicas. Então, ao mesmo tempo que ela traz um vasto conhecimento do Espiritismo, nos leva a caminhar pelas obras de Kardec, destaca a importância de se constantemente estudar e consultar Kardec, ela também nos traz as suas experiências pessoais, os encontros que ela teve, as viagens espirituais que ela fez em desdobramento, tudo aquilo que cerca a sua mediunidade, ou cercou, melhor dizendo, a sua mediunidade. É importante destacar, como nós citamos na sua vida e obra, que Ivone Pereira foi acompanhada por vários espíritos que estão ligados a ela desde encarnações muito antigas. Nós citamos e vamos relembrar hoje o espírito Bezerra de Menezes, o espírito Leon Denis, o espírito Charles, Roberto de Canareiras e Leon Tolstói, para ficar em alguns, que, de certa forma, conduziram a sua mediunidade, que trataram de programar a sua mediunidade, quais obras ela psicografaria, quais eventos ocorreriam em sua vida. E esses espíritos, ao acompanhar a sua obra, verificaram que, ao longo da sua vida, ela foi superando expectativas, considerando que Dona Ivone vinha de 2 suicídios. Então, ela superou, isso é muito importante, soube utilizar a ferramenta de redenção e de resgate que Deus lhe concedeu. Então, ela fez da mediunidade uma ferramenta de recuperação espiritual, valorizou a mediunidade e ainda foi além, colocando um passo adiante. Então, à medida que ela foi dando conta do que precisava para a sua redenção, e eles vendo que ela estava adiante, foram trazendo novos desafios, foram apresentando a ela novas possibilidades. Então, Devassando o Invisível é uma primeira obra, e na semana que vem nós vamos tratar de outra, é uma primeira obra em que ela, evidentemente, coloca no papel tudo aquilo que ela viveu, estava vivendo. Então, tem as conversas com os espíritos, o encontro com Frederic Chopin, que é um momento muito importante, porque ela descreve a maneira que Chopin estava no plano espiritual, descreve o Chopin próprio, revela ela que estaria reencarnando por volta do ano 2000, junto com uma corte de espíritos vinculados às artes, aqui no Brasil, para que pudesse, então, levar as artes no Brasil, em todos os patamares, em todos os níveis, em qualquer campo, para um outro patamar. Então, ele já revela, veja bem, 1963, 2000, então ele já adiantou. E é muito importante esse capítulo, porque ela vai mostrando como que ele se apresentava a ela. Descreve quadros que ela viu dele tocando piano no mundo espiritual e o que via no entorno. Então, toda a obra dela, Devassando o Invisível, é um conteúdo muito rico de ensinamentos para aqueles que lidam com a mediunidade ou para nós que só queremos estudar o Espiritismo. Porque ela não só traz o fenômeno, como ela fundamenta o fenômeno. Ela mostra onde está no livro dos médiuns, no livro dos espíritos,
traz muitas passagens da obra de Leon Denis, que nós vamos tratar mais adiante, né? Mostra a importância de Leon Denis, e ela vai, então, descrevendo como esses fenômenos ocorrem. Para os que são portadores de uma mediunidade ostensiva, com efeitos bastante contundentes de movimentação de objetos, desdobramento, a clare audiência, clare evidência, o tempo todo vendo, o tempo todo ouvindo, né? O contato com o plano espiritual constante, ao invés de Ivone Pereira fazer como muita gente diz hoje, não, eu não quero isso, ela acatou. E ela, então, em Devassando o Invisível, ela descreve como que isso ocorria, como que ela lidou com isso. Eu gostaria de relembrar, eu já falei isso anteriormente, que Dona Ivone passou a atender diariamente os espíritos necessitados. O seu quarto, na sua casa, era um ambiente onde, quando ela ia se recolher, ela fazia o evangelho e logo se abria a sua visão como se fosse um anfiteatro. E vários espíritos sentados, aguardando o momento de ser atendido por ela. É um atendimento fraterno, como nós conhecemos no Espiritismo, mas colocado de uma forma mediúnica. Então, ela conversava até 2 da manhã, quando ela aguentasse, ela conversava com esses espíritos. Era muito comum do Dona Ivone andando pela casa, as pessoas não viam, mas ela estava de braços dados com espíritos, principalmente suicidas, porque ela notava no caderno de preces, naquela época, era publicado nos jornais, né, que suicidou-se fulano de tal. Hoje em dia, não se cita nem o suicídio, se fala autoextermínio por decisão das autoridades sanitárias e de saúde mental, e muito menos a causa. Então, a gente não sabe quantos suicídios existem, mas sabe-se que tem muitos. E naquela época ela anotava o nome do suicida e orava por ele. E, invariavelmente, os espíritos os traziam até ela para que ela conversasse com ele. Ela tinha experiência de 2 suicídios, então ela conversava, tornavam-se amigos e acabava que ela estava vinculada a eles por muito tempo e eles estavam sempre com elas, ajudando-a, e assim ela foi construindo. Depois ela tem um item, um capítulo, onde ela narra a sua ida aos mundos inferiores. E é muito rico, porque ela vai mostrando as cidades, os locais onde ela esteve, o quanto que era sonho, o quanto que era desdobramento, a marinha tênue, né? A marinha tênue. E muita gente que lida com essas viagens astrais sabe como é, no começo, principalmente, é difícil você dividir entre o que é o sonho, o que realmente você esteve em cidades no mundo espirituais. Algumas cidades é muito comum a vários médios, descreve a mesma cidade. Muitos médios estiveram no mesmo local. E um descreve, o outro descreve, você vai ver a mesma localidade. Porque são levados pelos espíritos benfeitores para trabalhos naquela região de resgate, de atendimento, né, para realmente poderem acompanhar os espíritos inferiores. Então, é uma descrição de como trabalham os obsessores, os mistificadores, né? E depois ela vai trabalhar num capítulo sobre as sutilezas da mediunidade, onde ela nos convida a estar atento a vários fatores da mediunidade. Então, nós temos em Devassando o Invisível um compêndio sobre o mundo espiritual e sobre o intercâmbio com este mundo. Vejamos, publicado em 1963. E eu me surpreendo, às vezes, com várias pessoas, vários espíritos que não conhecem nem Dona Ivone, não conhecem a sua obra. Por isso, a nossa proposta com Dicas de Leitura Espírita, para dividir com os nossos amigos esta leitura. É uma leitura que eu fiz há muitos anos, eu já citei aqui que um pouco antes dela desencarnar, eu tive um contato com ela muito fugido, muito rápido, assisti uma palestra sua no Centro Espírita, em Resende, Rio de Janeiro, onde eu residia à época, e eu verifiquei, eu estudava, né, morava lá, estudava, era estudante universitário, e eu tive contato com ela, eu não sabia quem era, e os nossos amigos mais antigos do Espiritismo, olha, vai ver a palestra. E nós vimos a palestra, tivemos o contato, e fomos orientados a ler os livros dela. Então, eu passei a ler, depois a consultar
as obras dela. Eu confesso que ao estudar para esses programas, que eu não venho aqui para falar sem ter estudado antes, eu tenho uma vontade enorme de reler o livro, né? A maioria dos livros eu não tenho mais na forma física, porque eu doei a minha biblioteca para centros espíritas, os que nós fundamos, ou alguém levou. Notadamente, eu tenho amigos, levou no bom sentido, eu estou brincando, né? Os meus filhos vêm aqui em casa e consultam a biblioteca do velho, né? Pego, levo e só vai o livro, e não volta. E aí, mas eu tenho a maioria da minha biblioteca no formato digital, e eu fiquei com vontade de ler. Na verdade, eu comecei a estudar o livro, comecei a olhar o livro e fui me lembrando disso, daquilo, dos meus estudos anteriores. Quando eu vi, eu estava lendo o livro novamente, né? Então, acontece isso. Eu estou lendo, de novo, deixo ele aqui, eu vou lá, volto, dou uma olhada, porque é um livro muito importante. Então, nós estamos lidando com a mediunidade, estamos ali trabalhando em reuniões mediúnicas, é muito importante a gente saber como é que as coisas estão ocorrendo. Então, fica aqui a dica de leitura espírita desta semana, Devassando o Invisível. Viaje com Dona Ivone pelo mundo espiritual inferior, e vocês vão gostar muito. Jesus nos abençoe e nos ampare sempre.